Bom dia, Ricardo Bonfim mais uma vez com vocês. Depois de algum tempo aí de pausa de gravação, estou aí de volta para a gente bater esse papo, né? Se você tiver dúvida, quiser perguntar, pode nos comentários aí fazer sua pergunta, sua crítica, sua dúvida. Hoje o tema é ligado às questões teológicas, Deus, Bíblia, existência, sofrimento, felicidade. Hoje é para quem gosta desse tipo de assunto, de tema. Você já parou para pensar na origem do mal? Por que existe o mal? Você já parou para analisar a origem do jardim, chamado Jardim do Éden? Que se Deus é onipresente e onisciente, ele sabia que o mal viria. Isso falando da linhagem teológica mais aceita, que é a guerra no céu, batalha no céu, do qual eles chamam Lúcifer, embora não tenha esse nome na Bíblia. Então essa é a tese mais aceita, né? Uma divergência no céu, disputa por poder, onde o que eles chamam de Lúcifer, né? Satanás queria tomar o trono e foi lançado, e assim teria iniciado o mal. Mas Deus, sendo onisciente, não sabia de todas as coisas, e sendo onipresente, ele também não tinha conhecimento do futuro. E se ele sabia e tinha conhecimento de toda a maldade que Satanás faz no mundo, com guerras, destruição, enganando Eva, depois Adão, não poderia ter tomado um outro caminho ou providência? E se ele não pode tomar outro caminho ou providência, como que ele seria onipotente? Ele não é onipotente? Onipotente não é todo poder? Todo poder tem como solucionar e resolver qualquer coisa, pendência, problema. Isso dá até arrepios nos teólogos, né? Calafrios. Porque eles vão até uma altura. Mas quando é para explicar, para tirar o marasmo mental das pessoas, o embaraço, quando alguma coisa embaraça mesmo, tipo um nó que não desata, aí eles falam que tem que aceitar assim mesmo. Ou você crê ou não crê. Tem que ter fé, tem que acreditar. Né? Nem tudo tem que explicar, são mistérios. São mistérios, então Deus gosta de ocultismo. O que é ocultismo? Mistério. É aquilo que não está revelado, não está esclarecido. Então Deus nem sempre joga as claras, né? Como os cristãos gostam sempre de dizer, que Deus é visto, notório, tudo é público, é aberto. E a seita secreta que faz as coisas escondidas, escuras. Mas se tem mistério, é oculto, escondido, então é ocultismo. Trabalho oculto. Né? Deus não é luz? Não deveria revelar todas as coisas então? Hoje você vai ter uma noção. Começar a desatar esse nó gódio, que gira em torno dessas questões que ninguém gosta de falar. Eles se sentem blasfemando, pecando, os religiosos, os teólogos, crentes evangélicos se sentem blasfemando. Eles acham que não pode questionar. E tudo é para aprender, tudo é para saber, tudo é para desvendar. Senão seríamos semelhantes aos animais. Os animais, porco, um cavalo, não sabe mesmo de nada e nem busca saber. Então nós vamos falar hoje aqui de Lilith. Lilith seria a primeira mulher criada por Deus. Né? A Bíblia em duas partes. Profecias no livro de Malaquias, em duas passagens. Malaquias e um outro livro, que eu não lembro. Fala seria lançado nos desertos, inimigo de Deus, onde habita as aves de rapina, chacais, Lilith, onde Lilith estaria, no deserto. Então, em duas passagens só fala isso também. Não fala mais nada sobre Lilith. Porque a nossa Bíblia é muito incompleta, muitos livros ficaram fora. Por isso que direto Jesus citava passagem que não tem base na Bíblia. Né? Judas citou que Enoque profetizou sobre a vinda de Cristo, e onde está isso na Bíblia? Não tem. Várias passagens que os apóstolos se referem é de outros escritos e rolos de livros, que não foi compilado no chamado canone bíblico. Então o que acontece? Deus criou Adão e Lilith.
Do mesmo jeito, do pó da terra, da mesma forma, da mesma criação. Idêntica criação. E Lilith teria sido subversiva, né? Lilith é muito invocado por feministas, por movimentos feministas e matriarcalistas. Que Lilith seria um espírito rebelde que não aceitou ser submetido, subjugado ao homem, nem mesmo andar a par, ela queria dominar. Então Lilith, até mesmo na questão sexual, Lilith queria ir por cima, dominando a situação e não por baixo, como antigamente era aceito, né? A mulher sempre na posição por baixo, papai e mamãe, o homem por cima. Lilith não. Então Lilith, não aceitando esse domínio de Adão, ela se rebelou. E ela se rebelando saiu do jardim e foi para o mar, nos escritos judaicos. Teria ido para o mar. Você pode também entender o mar um lugar deserto. Então, no mar, Lilith, segundo os contos escritos judaicos, isso é muito conhecido lá, e nas questões bíblicas dos cristãos no Ocidente não conhece essas passagens geralmente. Lilith teria o mal se apossado dela, o lado mal, né, que tem tanta controvérsia, e ela voltou ao jardim como a serpente. Então a serpente, com sua perspicácia, sendo sagaz, é o retrato da mulher, muito usado por algumas mulheres, dominadora, um arquétipo de domínio, de sarcasmo, de sagacidade. E ela teria voltado, né, como serpente. E você vê por que Deus permitiu. Depois não colocou um anjo para guardar o jardim. Deus não é onisciente, porque o anjo não evitou que a serpente entrasse no jardim. Se Deus quisesse que Adão e Eva ficassem lá em sua pureza e inocência. Na pureza e inocência há crescimento? Há evolução? Não há. Não há ganho de evolução, de crescimento, de formação. Então a gente vê que desde o início Deus já criou o homem, a mulher, a humanidade para um propósito evolutivo, de crescimento, de ganho de informação, de se tornar como ele é. Então Deus teria permitido tocar-se pelo mal, permitido o seu lado, que eu chamo muito bem na filosofia X, a sexta, destra e sexa. A destra seria o lado bom, o bem. E permitiu que Lilith fosse e enganasse Eva, né? E Eva a Adão. E esse fruto proibido, essa árvore, não podia comer o fruto, nada mais é do que o fruto do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, não seria a árvore ou fruto em si. Pode até ter uma árvore ou fruto palpável, materializada naquela dimensão, mas remetia justamente à árvore do conhecimento, ao fruto do conhecimento, da ciência. Então Lilith enganou Eva, e Eva teria enganado Adão, tudo já um propósito, tudo já com a aquiescência do Todo-Poderoso, da sabedoria divina maior, que seria justamente passar por esse treinamento. A existência aqui nesse mundo, nessa terra, tanto dos humanos, dos animais, das plantas e todas as suas provações e dificuldades, nada mais é do que um treinamento, uma escola de preparação, porque não há como você evoluir, atingir, galgar conhecimento sem dor. Você pode ver que até no estudo, a dor, a enfado, como disse Salomão, muito estudar é enfado da carne. Então, muito estudar, até mesmo no estudo para angariar conhecimento, a dor, a agonia, a desconforto no corpo, até mesmo no processo de leitura. Por isso que a humanidade jaz numa ignorância terrível. Porque a dor, para você aprender a entender, você tem que quebrar status quo e paradigma e zona de conforto. Zona de conforto mental, psíquica, psicológica. Por exemplo, você acredita numa coisa, está tudo tão organizadinho na sua mente, né? Deus criou o homem e mulher e tem esse mal, esse Satã aí, é o inimigo de Deus, mas Deus vai acabar destruindo no final.
destrói agora, não sei bem porquê, mas, né, uma luta, uma guerra e tal, esse negócio todo, né? Então fica tudo tão organizadinho que fica até difícil você ouvir alguma coisa, outras coisas, entender questões mais antigas, conhecimentos mais antigos, porque é tão bom você acreditar numa coisa e se apegar naquilo, né? Não há dor mental, psicológica. Então é onde teria enganado, e aí Adão e Eva teriam se tirado do jardim. O que é jardim? A inocência. A ausência de conhecimento, a mesmice, a estagnação do conhecimento, da evolução, do crescimento. Você vê que quando Adão e Eva teriam encontrado o conhecimento do bem e do mal, eles se viram nu, começaram a tecer roupas, né? E você vê que Deus não é onisciente, Deus estava lá na hora, que não teria impedido. Porque se ele impedisse, ele atrapalhava. Então é uma experienciação. Criou a humanidade, para a humanidade passar por essas experienciações, experimentar o mal e o bem, escolher o bem, aprender que só a luz, só o bem, só o transmitir conhecimento, o transmitir luz, cresce. Que para você crescer, você tem que crescer junto com os outros. É um conjunto. Não tem como você crescer e evoluir sozinho. Né? Você já percebeu que quando você cresce e evolui sozinho numa casa, numa sociedade, numa comunidade, você falta morrer de raiva, vendo a ignorância das outras pessoas? Então isso indica o quê? Com humildade, com paciência, você deve o quê? Instruir e crescendo junto, sem arrogância. Só faz sentido você crescer junto, né? Só faz sentido você crescer e evoluir junto. Então essa é a tese de Lilith. Então você vê que em última instância, tudo foi programado, planejado, visto por Deus, pela onisciência divina. E que Deus está na humanidade, está em nós, está durante a nossa vivência. Então quando um animal é atacado pelo outro, é justamente para ganhar essa informação. Ele vai ganhar informação nessa vivência. E que tudo existe para sempre no campo de luz. Tudo existe, os animais, os humanos, tudo existe. E é simplesmente para ganhar informação. Para ganhar informação que passa por todas essas questões. E você vai ver que vai chegar um momento, durante o reino de Cristo, que não haverá mais sofrimento nem para os animais, nem para os humanos. Um animal não comerá o outro. Os próprios humanos não comerá animais. Não vai haver mal nenhum nem destruição nenhum no Monte Santo do Senhor. Aqui fala, e há de acontecer, em Isaías 65, 24, que antes que clame, eu mesmo responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu mesmo ouvirei. O lobo e o cordeirinho é que pastarão como se fosse um, e o leão comerá palha como touro. E quanto à serpente, seu alimento será o pó. Não farão dano, nem causarão ruína em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, quando esse patamar de evolução, de ganho de conhecimento, de grau de conhecimento for atingindo, os eleitos é o quê? Os que entenderão essa necessidade. Então Deus acaba o quê? Estando conosco, sofrendo conosco, passando por todas essas privações conosco. Por isso que fala de ira, de Deus irou-se. Irou-se o quê? Na manifestação enquanto homem, enquanto pensamento. Muitas das coisas que foram escritas, as pessoas sentiam, escreveram como sendo Deus, mas não é o Deus luz puro, é o Deus enquanto está aqui, passando por essas provações, esse crivo. Esse crivo, que eu chamo muito bem de crivo. Então, Deus, enquanto Deus impregnado na existência terrena, humana e animais, que Ele está conosco também, passando por isso. Para evoluir, para um dia sermos como Ele é o que Jesus disse. Né? Estará onde Ele está. Mas para isso devemos superar todas essas questões com luz, com conhecimento, rebatendo a ignorância. Você vê que a ignorância
A ausência do conhecimento é o que causa todo o mal. Mas para essa experienciação que é Deus dividindo entre os humanos, né? É como se ele dividisse em vários pedaços e formou a existência terrena. Para que ele volte a integrar a luz pura, ele tem que passar, é a jornada do herói. É a jornada do herói dos contos, dos livros, das histórias antigas. O que é o herói? É aquele que vai para uma jornada e que retorna vitorioso após vencer a si mesmo e os seus inimigos. Cujos inimigos, na grande maioria, são mentais. São originados da escuridão da ignorância. Então, eu penso que deu uma clareada nessas questões. Então, em última instância, tudo já estava planejado. Que seria justamente isso. A queda de Adão e Eva, a expulsão do jardim, né? Você vê que as crianças vão para o jardim de infância, como bem diz o Haeckel. Porque é jardim de infância, jardim da inocência. Onde as crianças não sabem discernir as coisas entre o bem e o mal. A criança evoluiu, aprendeu ali aqueles conhecimentos iniciais, ele sai do jardim. É o que Adão e Eva fez, saíram do jardim. Então, sair do jardim da inocência. Então você vê que a queda de Adão e Eva já estava presumida e planejada. Não tem como negar isso. Senão, aí sim é uma blasfêmia contra a onisciência, onipotência, onipresença divina. Eu penso que consegui passar a mensagem que eu compreendo, entendi. E eu penso que isso vai ajudar de alguma forma para quem ainda não tinha chegado, visto. Isso vai ajudar a entender. Esse mundo é um mundo de provação e vencimento. Quando você encontra o conhecimento, não precisa sofrer mais. O sofrimento atinge enquanto há ignorância. Descobrir o conhecimento, o porquê das coisas, tudo vai ficar desvendado, leve, muito mais leve. É onde o fardo fica leve. Né? Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele veio passar justamente esses conhecimentos. Que em última instância é a própria mecânica quântica. É a própria física quântica que o Hélio Couto tanto bate em cima. É tudo que Jesus falava. De fazer o bem, do retorno, causa e efeito, de colher o que planta. É tudo que foi passado por seus apóstolos e discípulos. Por isso que eu acredito em Jesus. Assistindo Maria Pereira, gosto. Pego o que é bom, o que me interessa. Pego aquilo que vale a pena dessa grande cientista. Muitos me criticaram porque eu gravei alguns vídeos discordando. Mas não tem como você negar justamente esse conhecimento, esse caminho que nos tira dessa ignorância. Muito obrigado, você que ficou até aqui. Pode comentar, escrever, perguntar, refutar aquilo que eu disse. Estou aberto a considerações. Obrigado.